Rafael está atendendo confissões ali no confessionário. Caríssimos irmãos, hoje a Sagrada Escritura diz para nós uma passagem um tanto curiosa a respeito de um demônio mudo. E a Escritura afirma no dia de hoje que Jesus expulsava um demônio que era mudo. E talvez também nós tenhamos que nos perguntar se nós temos um demônio mudo para pedir a Jesus que o expulse de nossas vidas, mas podemos nos questionar, o que é, de fato, um demônio mudo? É aquele que não fala, que não deixa falar na verdade. Há pessoas que vão se confessar e não falam o pecado que mais interessa porque tem vergonha. É como ir ao médico e não falar onde está doendo para que se examine e se aplique o remédio. Pessoas que se calam os próprios pecados por vergonha ou por medo. Não ficam curadas porque não foi aplicada a medicina sobre as suas feridas. Não podemos ficar calados diante dos males que atrapalham a nossa saúde. A lógica do demônio para nos tentar, ele é o pai da mentira, ele é astuto, ele vem, é claro, para nos tentar também. E em um primeiro momento, o demônio se apresenta a possibilidade do pecado como uma realização da nossa felicidade. Nós estaremos plenamente felizes com aquela proposta, ou seja, o demônio oferece para nós aquilo que mais nos atrai, aquilo que nós temos uma maior tendência, e assim ele oferece aquilo para nós, muitas das vezes, oferecendo também a nós o pensamento de que nós iremos confessar depois, ou seja, que Deus é misericordioso, que Ele há de nos perdoar. E assim, se nós vamos assentir ao pecado, sobretudo o pecado mortal, nós vamos experimentar por um pequeno instante da nossa vida a felicidade que nos era prometida. Mas logo em seguida, nós experimentamos um arrependimento profundo, nós sentimos quase que instantaneamente, depois do pecado, uma repulsa àquele pecado. Nós nos sentimos culpados por ter cometido aquele ato. E logo em seguida, o mesmo demônio vem para nos oferecer outro tipo de pensamento. Se antes de cometer um pecado, ele tinha nos proposto a misericórdia divina, ele virá agora nos apresentando a justiça de Deus, que é inefável, de um Deus todo-poderoso, de um Deus castigador que está à nossa espreita para nos castigar. Assim, na verdade, é que o demônio ele age em nossa vida. E por conta dessa má influência do demônio em nossa vida, muitas das vezes nós ficamos com vergonha de confessar os nossos pecados, por um medo de se apresentar diante do sacerdote que está ali como a pessoa de Jesus que espera as nossas palavras para serem ditas ali diante de nós e alcançarmos dessa forma o perdão dos nossos pecados. Tem pessoas que depois de ter cometido um pecado ou algum crime, ela pode passar anos da sua vida com aquela tormenta dentro da sua consciência, e a nossa consciência cada vez mais vai dizendo que nós temos dentro de nós algo que nos incomoda, e o demônio vai ficar, portanto, dessa forma agindo para nós, dando a nós a vergonha, o medo de confessar os nossos pecados, mas sobretudo o demônio, esse demônio que o Evangelho de hoje nos sugere diante da nossa reflexão, é justamente aquele demônio que oferece para nós tanto o medo como a vergonha, mas também cria em nós a não necessidade da confissão, ou seja, se torna para nós indiferente confessar os nossos pecados ou não, e ele vai continuamente nos impedindo de chegar até o acesso para sanar a nossa consciência. Devemos prestar atenção nessas verdades que nós devemos ter sempre consciente em nós. Para a nossa vida espiritual, se nós queremos avançar em nossa caminhada de santidade, em primeiro lugar,
é preciso confessar todos os pecados mortais, inclusive dizendo, na medida do possível, quantas vezes os cometeu. Não dizendo a história completa ao sacerdote, mas o pecado, o gênero de pecado, o tipo de pecado e a quantidade que nós cometemos aquele pecado. Certamente uma coisa é matar uma vez, outra, diferente desta, é matar 2 vezes. A segunda verdade sobre a confissão é que nós não podemos, de modo consciente, ocultar um pecado mortal, pois neste caso, toda a nossa confissão, se nós dissermos outros pecados mortais também e veniais, a nossa confissão será inválida e nós não iremos receber o perdão nem do que aquilo que nós confessamos, nem daquilo que nós também ocultamos ao sacerdote. A terceira verdade que há de dizer para vocês é que se a gente não falar um pecado mortal, porque nós nos esquecemos, aí sim, é claro, não haverá problema. Pois Deus que conhece o nosso coração, Ele irá nos perdoar completamente. É claro, se nós nos recordarmos depois, nós poderemos sim relatar este pecado ao sacerdote. Nós devemos, na próxima confissão, dizer este pecado diante do nosso confessor. Porque se nós tivéssemos a oportunidade de confessar aquela primeira confissão, nós assim teríamos realizado. Então é importante, para a gente fazer uma boa confissão, sobretudo neste tempo da quaresma, é fazendo um bom exame de consciência. Não ficar, é claro, com uma mente escrupulosa, mas nós devemos sempre purificar a nossa consciência. Finalmente, se tratando de pecados veniais, nós não temos a necessidade de confessá-los todos, pois não há obrigação de confessar os pecados veniais. É uma recomendação. Nós temos sim a obrigação de confessar os pecados mortais, mas os pecados veniais, nós temos outros meios também para alcançar como a própria absolvição que o sacerdote dá no início da missa e no momento da nossa queremos receber a nossa comunhão. Usando também da água benta, temos a possibilidade de ser perdoado dos pecados veniais. Mas é recomendado que, se nós tivermos pecados veniais, se confessemos também estes, para que surja em nós uma realidade que nos distancia completamente do pecado. Nós poderíamos escolher 3 ou 2 pecados veniais entre os vários que nós cometemos diariamente, que nós sabemos que nós repetimos mais, e sim, nós podemos dizê-lo no sacramento da confissão. Ditos somente estes poucos, ainda que conscientemente, tudo vai ficar perdoado. Também aqueles que não foram ditos ficam igualmente perdoados e absolvidos. Não vale a pena ter um demônio mudo no nosso coração que nos impede de falar os nossos pecados, e ele vai de fato impedir o bem que a confissão faz para nós. É claro que um efeito principal da confissão é perdoar todos os nossos pecados. Nosso Senhor vai dar ali pela palavra, pela boca do sacerdote, o perdão de todos os nossos pecados, tanto os mais graves, também para os mais leves. Nós devemos, caríssimos irmãos, ir confiadamente ao sacramento da penitência, da confissão, para receber de Jesus ali a absolvição. Nós também devemos recordar que esta realidade deste demônio mudo vai oferecer para nós muitas desculpas para postergar a nossa confissão, dando, como eu disse, a vergonha, o medo e impedindo assim em nossa alma de receber a graça de Deus. Nosso Senhor também neste evangelho, seguidamente, ele vai dizer que depois que o demônio foi expulso de uma pessoa, se a casa que está ali simbolizada pelo coração daquela pessoa que foi liberta pelo demônio, ele vai dizer se aquela pessoa que tendo um coração que foi limpo por nosso Senhor, se ela não tomar cuidado, o mesmo demônio vai reunir outros 7 piores e virão àquele lugar, e a situação daquela pessoa será pior do que antes. Então isso indica para nós que a nossa confissão é o lugar onde nós temos a casa arrumada, limpa e iluminada.
Mas o que nós devemos fazer para morar neste lugar? Tratar este lugar como um lugar digno de uma morada. Nós devemos o quê? Adornar esta casa. Não basta somente confessar os nossos pecados e os nossos repetidos pecados, se nós não tivermos a resolução de evitá-los, a resolução de evitar as ocasiões de pecados, as ocasiões que são lugares também de pecado para a nossa vida e as pessoas também que nos levam ao pecado. Devemos limpar o nosso coração, isso é a graça de Deus que vai fazer em nós, mas nós também devemos arrumar essa casa, iluminar essa casa para que o demônio não possa mais encontrar ali a sua morada. Mas antes que seja Cristo habitar dentro das nossas almas, em nosso coração. Devemos arrumar, portanto, a nossa casa, depois de sermos libertos dos nossos pecados, libertos do poder do demônio, nós iremos, portanto, caríssimos irmãos, adornar este lugar para que nosso Senhor possa encontrar ali um lugar também onde Ele possa encontrar descanso, sobretudo por meio das virtudes, que é, na verdade, dons de Deus e também conquista da nossa parte. Os dons que Deus vai nos concedendo, as suas graças, nós devemos decorar as paredes do nosso coração e impedir de todas as formas que o demônio possa de novo vir a este lugar. Pelo nosso batismo, nós somos libertos do pecado. Dentro do nosso coração está a marca de Cristo em nossas almas, que o demônio de forma alguma pode apagar de nosso coração. Devemos, portanto, com a prática de oferecer sempre a nosso Senhor propósitos sinceros e verdadeiros, propósitos que nós temos a capacidade de colocá-los em prática para evitar que assim o demônio se instale em nossa alma. Que nós possamos estar livres, sobretudo deste tipo de demônio, o que está ao nosso redor e que impede que nós possamos receber de Deus o perdão de todos os nossos pecados. Este é o primeiro passo, levantar quando nós não temos a vontade de ir até um padre para poder confessar. Não postergar nunca a nossa confissão, mas antes se dirigir a um sacerdote e ali pedir a misericórdia de Deus. E temos a certeza, se que nós nos propomos a estar ajoelhados diante de um sacerdote, nosso Senhor e também irá consolar as nossas almas, irá também purificá-la de todo e qualquer tipo de pecado. Então, possamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine sempre a reconhecer-nos como pecadores, a guardar a palavra de Deus e ver aquilo que ainda em nós não está de acordo com a vontade do seu Filho. Que pela nossa devoção à Santíssima Virgem Maria seja uma oportunidade sempre de conversão, que ela possa não deixar que nós morremos em pecado mortal. Que a Santa Maria, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, possa sempre nos proteger e nos libertar de todo o pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.